Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Online. Nós estamos na lição de número 12, cujo tema é este que está em destaque: Jesus matou a morte. O Evangelho de Lucas, utilizado para esta leitura, concentra-se nestes dois capítulos, 23 e 24 do Evangelho segundo Lucas. E o nosso texto de ouro encontra-se no capítulo 23, versículo 46, que nos diz o seguinte: E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isto, expirou. Note a expressão devidamente registrada nas Escrituras Sagradas. Jesus entrega nas mãos do Pai o seu espírito. Isto é sumamente importante, porque a gente vai ver mais à frente que Jesus morre na cruz, mas a cruz não mata Jesus. Ele simplesmente entrega o seu espírito ao Pai Celestial. Mas este é um assunto que nós vamos tratar no decorrer da lição. Na página 55 da revista Compromisso, o autor ele começa dizendo o seguinte: de acordo com o relato de Lucas, Jesus inicia seu caminho para a morte, em sua via dolorosa, aquela via crucis. A fala de Jesus às mulheres que insistiam em derramar lágrimas por ele são duras, uma referência ao capítulo 23, versículo 28, que diz assim: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai sim por vós mesmas e por vossos filhos. Enquanto lia para você, meu irmão, minha irmã, eu lembrei de uma música que dizia: Pecador, confessa e chora os seus pecados sem parar. A gente não tem que chorar necessariamente pela morte de Jesus. A gente precisa chorar pelas nossas misérias espirituais. O primeiro tópico que a revista apresenta na mesma página 55 é: a Páscoa é a alegria dos convalescentes. Convalescentes são aquelas pessoas que estão passando ou passa por uma doença, uma enfermidade, e ela vai gradualmente se recuperando. Este é o sentido bem básico na língua portuguesa. Eu friso isto porque não é um termo comum, no sentido de ser utilizado com frequência no nosso meio, apesar de ser um termo dentro da nossa própria língua portuguesa. Até porque, cá entre nós, a língua portuguesa não é valorizada em nosso país. A língua portuguesa é muito maltratada, desprezada, relegada, vou dizer assim. Mas o autor fala que todos nas imediações de Jerusalém estavam cabisbaixos e pesarosos, mesmo Jesus tendo dito em seu sermão de despedida, conforme João capítulo 14, versículo 23, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também.
Ora, todos estavam convalescentes, se recuperando, arruinados por uma tristeza interior que lhes fazia buscar respostas que não dispunham em suas mentes. Além disso, seus corações estavam perturbados pela dor do presente e incerteza a respeito do futuro. Na realidade, a gente vai observar que eles tinham apenas uma força capaz de segurá-los a um senso mínimo de sanidade, via fé. Eles tinham que se apegar no que mais tarde Martim Lutero vai expor em seu famoso hino. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e dar-nos-á a seu reino. Quando a gente canta este hino de Martim Lutero, cá entre nós, é algo maravilhoso, tanto de se cantar como de se ouvir. Acontece que quando as letras começam a ganhar vida e fazer parte da nossa própria existência humana, quando a gente começa a perder, quem sabe, bens, poder, entes queridos, a gente já não age com a mesma coerência com que é entoado este, assim como os demais hinos conhecidíssimos. Mas o segundo tópico que o autor já passa e apresenta é este aqui. O Jesus, note que está entre aspas, imatável. Eu não sei se é um neologismo, isto é uma palavra nova, mas de qualquer maneira, Jesus imatável estava soberanamente diante da cruz. Na página 56, enquanto as suas roupas eram repartidas, Jesus bradava o seu primeiro grito na cruz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Esse foi o brado do perdão. Tem um autor chamado, eu vou colocar aqui o nome dele conforme está na revista, A.W. Pink. Este aqui, ó, ok? Ele vai falar que trata-se de uma das mais cristãs declarações do Novo Testamento. Chama de Pai. Não Deus, o Senhor, porque quis que ele exercesse a benignidade de Pai e não a severidade de um juiz, e como quis ele evitar a cólera de Deus, que sabia evitar a cólera de Deus, que sabia provocada, né, pelos enormes crimes, usa o termo nome de Pai. E o autor da revista vai dizer que gostou da expressão imatável usada em relação a Jesus, esta que eu já fiz o destaque aqui anteriormente, imatável. O autor da revista fala que, claro, que estamos diante de um neologismo e uso de propósito para destacar que a morte de Jesus não foi resultado de uma fraqueza, mas sim de uma soberana condescendência. Ele assumiu o ônus da morte. Em outras palavras, ele quis morrer. Ele se entregou à morte. Na verdade, se fez necessária para que a humanidade tivesse a possibilidade de ser salva através de Cristo Jesus. Voltando ao comentário da revista, isso fica mais claro neste versículo de João 10, versículo 18, quando nos diz: Ninguém atira de mim, uma referência à vida dele, mas eu a dou espontaneamente. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Em nossa leitura dos evangelhos, vemos ao menos três tentativas de morte contra Jesus e todas elas foram absolutamente infrutíferas.
Em Mateus capítulo 2, versículo 16, Herodes manda matar as crianças com menos de 2 anos, e Jesus escapou ileso, pois seus pais o levaram a salvo para o Egito. Lembrando que, por divina revelação, Maria e José levou o menino Jesus para o Egito, e o retorno também foi através de divina revelação. Após ter anunciado o conhecido manifesto de Nazaré, que consta lá em Lucas 4, versículo 28, 29, onde Jesus fala que o ano aceitável do Senhor chegou, que aquelas profecias estavam se cumprindo na sua pessoa, libertar os cativos, etc. e tal. Neste manifesto, um grupo na sinagoga se levantou para precipitar Jesus no alto da cidade. E, mais uma vez, falharam. Em João 8,59, depois de Jesus declarar que ele era maior que Abraão, também houve tentativa de apedrejamento. Mas, como antes, diz o texto que Jesus se ocultou, isto é, Jesus se escondeu e saiu do templo. Mas, naquela sexta-feira, denominada em nossos dias de Sexta-feira da Paixão, e por que menciona paixão? Porque paixão, na verdade, refere-se à dor, ao sofrimento, a esse sacrifício feito por Jesus enquanto carregava aquela cruz pesada. Na verdade, a cruz estava bem mais pesada porque cá entre nós carregava os pecados de toda a humanidade, inclusive os meus e os seus. E na sexta-feira da paixão, algo tinha que acontecer. Jesus iria, por obediência ao Pai, submeter-se à morte. Isso para cumprir o seu papel redentor, exposto em tantos versículos, dentre os quais nós podemos destacar João 10, versículo 11, quando diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu vou me reportar aqui um pouquinho a um texto da palavra de Deus, pelo menos que foi mencionado aqui nesse tópico. O autor na revista utiliza aquele versículo que nós utilizamos: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas antes disto, houve aquela famosa frase: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Está no versículo 34 do Evangelho de Lucas 23. Note bem, e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda, e dizia a Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sortes. Eu quero tratar apenas este versículo, mas dentro do seu contexto imediato. Algumas pessoas hoje em dia, inclusive pessoas piedosas, pregadores, homens tementes a Deus, porém, neste caso, equivocadamente, alegam que Jesus falou: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, nessa oração a Deus, ao seu Pai Celestial, numa referência àquela multidão que estava ali diante daquele ato de crucificação. Mas não é bem assim. Quem conhece um pouquinho o cenário da crucificação sabe que o povo ficava bem mais afastado e geralmente 4 soldados ficavam próximos àqueles que estavam sendo sentenciados e, por sua vez, já tinham sido condenados e estavam, naquele momento, vou dizer assim, sendo crucificados. E havia pelo menos 4 soldados romanos mais próximos de Jesus. Então, quando Jesus fala: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, a gente precisa ver outros textos, outros evangelhos, como Mateus, por exemplo, no capítulo 27, 33 até o 56, para compreender que Jesus não está falando para a multidão, para a galera. Ele não joga assim para o povão,
dizendo então a oração a Deus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Não, o contexto imediato coloca quem na cena? Os quatro soldados que começavam a repartir as vestes. Suponhamos que um ficou com uma roupa, outro ficou com outro, ficou com outro, ficou com outro, e tinha mais uma. Tinha mais uma, e o pessoal não vai, vou dizer assim, é, rasgar ao meio. É algo inconsútil, que não se rasga, né? Vou dizer assim, não tem aquela costura. Como é que vai fazer? Enquanto aqueles soldados estavam, vou dizer assim, repartindo os vestidos, aí lançaram sorte. Vamos lá, esse aqui, esse item aqui, vai ficar com quem? Cada um ficou com o seu. E o que a gente vai fazer com eles? Vamos lançar sorte. É como se hoje fosse dizer assim, vou tirar no para o ímpar. Vamos ver quem é que vai ficar com esse item pertencente a esse condenado. Uma referência a Jesus de uma forma direta. E diante daquela cena, bem pertinho de Jesus, porque ali só estavam os quatro soldados, a multidão estava bem mais afastada, aí Jesus fala, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, uma referência a esse cenário. Isto a gente aprende quando a gente lê de uma forma mais atenciosa, cuidadosa, observando texto e contexto, tendo conhecimento das questões históricas, sociais, políticas, religiosas, militares, etc. E tal. E este, como eu disse, é o contexto imediato. Dito isto, a gente pode ir para o próximo tópico, que é este que eu vou destacar. Jesus entrega o seu Espírito ao Pai. Página 57, diz o autor da revista. Como destaquei aqui, o primeiro brado na cruz foi o do perdão. Embora o autor aqui, ele coloca as suas palavras fora desse contexto que eu mencionei agora há pouco. Ninguém é obrigado a saber tudo, tá bom? A gente sempre pode aprender um pouquinho mais cada dia. E a gente precisa fazer com que haja leitura, meditação, estudo e, por sua vez, pesquisa bíblica. E quanto mais você vai lendo e aprendendo, o seu conhecimento vai aumentando. Um conhecimento que aumenta cada vez mais e mais a ponto de dilatar a sua mente e você compreender melhor ou, como eu geralmente falo, adequadamente. Mas o autor ele vai dizer, quero salientar aqui o último grito agora de Jesus na cruz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O brado do contentamento é interessante para o autor da revista, é que tanto o primeiro quanto o segundo apontam para o nome cristão de Deus, a saber, Pai. Ele fala o nome cristão de Deus. Por quê? Gente, lá no Antigo Testamento, as pessoas só se referiam a Deus como Adonai, Senhor, o meu Senhor. Esta era a ideia. Há um grupo rabínico que chama de Hashem. Shem é nome, Ha é o, é um artigo definido. E quando se faz menção a Hashem, literalmente, o nome é sempre e unicamente uma referência ao Deus eterno, Criador de todas as coisas, ao Deus sustentador, que é equivalente, vou dizer assim, a Adonai. Agora, no Antigo Testamento, Deus, ou Adonai, ou ainda Hashem, ele tem um filho. Quem é o filho de Deus? Segundo o texto de Deuteronômio, o filho de Deus é ninguém mais, ninguém menos que o povo de Deus, o povo de Israel. O povo de Israel é o filho de Deus. A nação, de uma forma assim, o povo como nação israelita é o povo, é o filho de Deus. E Deus tem um filho, o seu primogênito. A Bíblia fala, Israel, uma referência, né, o seu povo, é o meu primogênito. No Antigo, repito, só se concebe a ideia de Deus tendo um filho.
E este filho é justamente o seu povo, o Israel nacional, não indivíduos, ok? Dito isto, aqui Jesus se chama de Pai. Ele vai citar, mais uma vez, aquele autor, Adai Pink, desenvolve esse tema em um famoso sermão que ele fez, quando ele dizia o seguinte: o fim agora era chegado, perfeito ao Senhor de si mesmo, não subjugado pela morte, ele brada com uma grande voz de vigor, não exaurido, e entrega seu espírito na mão do Pai. E nisso sua singularidade foi manifestada. Ninguém agiu ou morreu assim. Seu nascimento foi singular, sua vida foi singular, sua morte foi singular. E quando pensamos em Jesus entregando seu espírito, podemos pensar em alguém que cumpriu totalmente o que lhe foi proposto. Ele cumpriu a sua missão. Em nenhum momento passou pela cabeça de Jesus desistir do seu chamado. Ele nasceu para morrer. Calvino vai dizer que a vida de Jesus foi uma perpétua cruz. Tanto é verdade que, mesmo ele pedindo ao Pai que o afastasse do cálice, que representava o seu sofrimento por nossos pecados, ele fez questão de deixar claro: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nesse texto, exclusivamente de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Eu vou agora, antes de passar para o terceiro tópico, que é este aqui, que é Jesus ressuscitou, a morte está morta. Antes de chegar aqui, agora eu gostaria de fazer os meus apontamentos, tá? Gustavo Luiz falando aqui. Não necessariamente entrando em choque de uma forma proposital com o que está sendo demonstrado na página 57, que acabei de mencionar, e ler na íntegra da parte do autor dela, mas tentando ajudá-los a ter uma compreensão mais ampliada a respeito do que foi colocado aqui. Quando o autor leu dizendo que Jesus pensou, né, em cumprir totalmente o que lhe foi proposto, em nenhum momento passou pela cabeça de Jesus desistir do seu chamado, ele nasceu para morrer, sim. Jesus veio com essa missão, né, de morrer pelos nossos pecados. Mas quando ele fala tanto é verdade que ele mesmo pediu ao Pai que afastasse do cálice, para o autor da revista, esse cálice representava o seu sofrimento por nossos pecados. E ele fez questão de deixar claro isto. É o entendimento do autor. Eu tenho um entendimento diferente deste e apresento de uma forma muito sucinta e, mais uma vez, digo que a gente tem que olhar outros textos para a gente compreender um pouquinho mais a palavra de Deus. Quando, no versículo 42, Jesus diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia, não faça a minha vontade, mas a tua. Que cálice seria este? Seria realmente o sofrimento que passaria pelos nossos pecados? Que ele falou: Senhor, passa de mim esse sofrimento, todavia não seja feita a tua vontade, mas a minha? Parece-me que não. Posso estar certo, posso estar errado, posso estar totalmente certo, totalmente errado, mas o que eu entendo? Quando eu leio Lucas, este versículo que eu acabei de mencionar aqui, com o Evangelho de Mateus, e tento, vou dizer assim, colocar lado a lado, de forma paralela, a gente vai observar em Mateus, capítulo 26, no versículo 39, Jesus dizendo justamente isto. Jesus vai um pouco mais adiante, se coloca de joelhos, na verdade, ele coloca o seu rosto, né? Ele se prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, o Pai,
se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. No versículo 42, Pai meu, se este cálice não puder passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Como eu disse, algumas pessoas acham que é o sofrimento, mas ótica, na minha ótica não é o sofrimento. E qual é então a ideia que eu tenho em relação a isto? Eu posso falar justamente para vocês com toda tranquilidade o seguinte: então, segundo o meu entendimento, o cálice não se refere à crucificação, que envolve o sofrimento, inclusive, pelos nossos pecados. Quando eu analiso o versículo 39, parece-me que este cálice é uma referência ao abandono de Deus para com o Filho na cruz. Porque o que Jesus mais, entre aspas, temia não era passar pela cruz, porque ele veio com essa missão de morrer pelos nossos pecados. Mas só o fato de pensar na possibilidade de Deus, o Pai, vou dizer assim, virar o rosto para não ver o sofrimento de Cristo, vendo o seu filho sendo feito maldito na cruz do Calvário, levando essa pecaminosidade de toda a humanidade, isto parece indicar que o abandono de Deus para o filho na cruz é uma referência a este cálice, porque depois ele dá um brado ainda, né? Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Repito, o sofrimento, a crucificação, não seria nada para Jesus. Agora, o fato de Jesus ter sido, vou dizer, deixado naquele exato momento completamente, vou colocar, sozinho, e a imagem que eu tenho é justamente esta: é como se Deus não suportasse de ver o seu filho na cruz, aquele ato, levando sobre si os pecados pela humanidade, e ele vira o rosto. Imagina uma cena: Deus vira o rosto. É justamente aquele momento, esse cálice que Jesus diz: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, porque, tipo assim, eu faço tudo por amor à humanidade, mas isso não, eu não concebo, vou dizer assim, a ideia de ser abandonado ou, conforme o brado, de acordo com as obrigações, ser desamparado. Feito este meu apontamento, eu vou então agora prosseguir para o tópico: Jesus ressuscitou a morte e está morte. Alguém disse que a morte morreu na morte de Cristo. E quando a gente lida com esse tópico, diz o autor ainda na página 57 o seguinte: o domingo chegou. Jesus cumpre finalmente o que havia garantido a seus discípulos: ele ressuscitaria. Se a alegria da Páscoa é a alegria dos convalescentes, ouso dizer que a alegria da ressurreição é a alegria dos resistentes. É preciso ser resistente para vencer a dor da separação, o lamento da decepção e o estigma da derrota pública. Jesus venceu todos esses inimigos ao vencer o inimigo maior, a própria morte. Nessa direção, Paulo vai celebrar conforme 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 35 e 36. E transcreve aqui uma poesia de Elben César. Na sexta-feira, Jesus assume a culpa de tudo, dá a sua vida pelas ovelhas, derrama a sua alma na morte, morre por decisão própria. No domingo, Jesus deixa o túmulo vazio, enxuga as lágrimas de Maria, surpreende a todos, come,
com os seus discípulos. Por causa da sexta-feira e do domingo, os cristãos não podem abrir mão nem do cordeiro, nem do leão, nem da morte, nem da ressurreição, nem da paixão, nem da Páscoa, nem da cruz, nem da coroa, nem do Jesus desfigurado, nem do Jesus transfigurado, nem das vestes tintas de sangue, nem das vestes brancas como a luz, nem da descida ao inferno, nem da descida, digo, da subida aos mais altos céus. E ele prossegue agora para o tópico seguinte, que é este aqui, para guardar no coração, com duas observações. A primeira delas, o Verbo vivo morreu em lugar que exalava a morte. Jesus manteve-se o tempo todo sóbrio. Seria um sofrimento consciente. E vai mencionar aqui Tim Keller, que recentemente faleceu de câncer, mas que teve uma influência muito grande nessas últimas décadas no tocante à exposição bíblica. Vivemos em uma cultura que foge do sofrimento. Torna-se oportuno pensar, como Tim Keller, o cristianismo é a única religião que diz que o próprio Deus de fato sofreu e de fato clamou em sofrimento. A segunda observação é que o nosso consolo é que na vida ou na morte somos de Jesus. E o autor propõe a cada um dos leitores a pensar com ele na direção da verdade eterna. O meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus Cristo. A ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue, ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo domínio do diabo. Agora, ele me protege de tal maneira que nem a morte é capaz de fazer com que haja a separação ou a falta de relacionamento do Pai Celestial. E não perderei nem um fio de cabelo. Além disto, tudo coopera para o meu bem. Por isso, o Espírito Santo, e através dele, ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para ele, daqui em diante, de todo o coração. Para fim de conversa, as perguntas que não querem calar, diante de tudo que foi registrado aqui, nesta lição, por que vez outra demoramos tanto a crer? Por que confiamos de modo tão hesitante nesse Jesus que entrou na morte para que nós pudéssemos ter acesso à vida? É uma pergunta que o autor deixa e eu, então, assim encerro a lição de número 12. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.